Quando a gente fala de uma pessoa, a gente lembra das obras que a pessoa deixou. Como é que a gente lembra de uma criatura? Puxa, fulano falou isso enquanto estava vivo. Puxa, foi fulano na minha infância que me ensinou aquilo outro. E são os frutos. Nós somos como árvores, que vamos ao longo da vida colocando os nossos frutos à disposição daqueles que o sabem buscar. Então, Denis é essa árvore de conhecimento frondosa que não tem uma coisa chamada avareza. Ele não é avarento com o conhecimento dele. Pelo contrário, ele é generoso, ele é pródigo em dividi-lo. São essas almas que, de tanto pensarem e de se sentirem tão bem junto à presença dos mentores e guias espirituais, essa harmonia que ele sentia, ele ficava pensando assim: como é que eu faço para passar para o outro como é bom pensar em Deus, como é bom ler sobre Jesus, como é bom a oração, como eu faço para me colocar junto ao outro, para dividir com o outro esse conhecimento que eu tenho sobre o pensamento, sobre as vibrações, sobre a lei de afinidades. E de tanto pensar, ele foi falando, falou daquilo que Jesus tinha colocado no coração dele. Ele fala de Deus e passa a escrever, né? É quando nós temos então em seus livros, que a gente abre, essa grandiosidade, a gente pode ver refletido esse amor que ele tem por nós mesmo, como um mestre, como ela mesmo chamava, um apóstolo do Espiritismo. E essas grandes almas com esses valores, eles não querem aquilo para si, eles têm um desejo nato de fazer esse processo da multiplicação, de dividir aquilo que a gente tem de bom. Por isso que quantas vezes a gente sai daqui, pega uma página e chega em casa e fala: poxa, trouxe para você também. Porque a gente não pode falar: eu escutei um estudo e me lembrei de você, né? Isso o espírita não deve fazer mais. O estudo é para si. A gente não usa isso aqui para o outro. O outro, se quiser ler e se encontrar no estudo, que ótimo. Mas a gente vai aprendendo que aquilo que a gente ouve é para a gente mesmo. Então a gente tem vontade de dividir com o outro e falar assim: olha, como é bom ir lá no Leon Denis, como é bom receber um passe, como é bom a gente ler um livro, né, de Kardec, um livro do Leon Denis que nos fala da vida, que nos fala da continuação. A gente tem essa vontade das pessoas que a gente ama, que elas também sintam essa mesma euforia pelo que o conhecimento nos proporciona.